foi aparecer o primeiro episódio com 7 anos. Que eu fui correr quando era pequena e teve o primeiro desmaio. Mas demorou para descobrir que era arritmia. Na verdade, fui tratada como, na verdade, eu era epilética. Até meus 15 anos foi tratado com Gardenal, tudo achando que era uma epilepsia, né? Aí depois que eu fui descobrir que era, na verdade, uma arritmia. Quando a gente mudou de médico, fomos na cardiologista e aí ela falou que era uma arritmia, na verdade, não uma epilepsia. Descobriu mesmo que era arritmia, teve a confirmação com 18 anos e eu coloquei o marca-passo. Com a colocação do marca-passo, eu faço uso do propanolol. Então, além do marca-passo, faço uso da medicação, faço acompanhamento cardiologista cada 6 meses. E hoje, apesar de me privar de certas situações, posso ter atividade física, não posso correr, tal, mas além disso eu tenho uma vida normal. Com 16 anos eu engravidei do Luan e aí eu fazia o tratamento ainda como neurológico, como epilética. Por causa da gravidez, o médico retirou o medicamento e nisso foi que eu comecei a trocar de médicos e descobriu que na verdade era arritmia. Quando descobriu que era arritmia, o Luan até então nunca teve nada, né? Eu fiz o tratamento, com 18 eu fiz o meu marca-passo, que teve a confirmação do que era a doença mesmo, que antes era só uma suspeita. Aí com 18 anos foi a confirmação e colocamos o marca-passo. Eu coloquei o marca-passo em São Paulo e continuamos o uso da medicação. O Luan foi até os 11 anos dele sem um episódio, mesmo fazendo acompanhamento cardiológico todo mês, mas ele nunca teve nada. Sempre foi uma criança muito saudável. No dia 31/7, que foi a parada que ele teve, de 1 hora, que ele teve a parada jogando videogame no quarto dele. Quando eu escutei, cheguei no quarto dele, ele já estava desmaiado, chamamos o SAMU, chamamos o resgate, nenhum chegou. Então a gente foi com o avô e com o vizinho, que tiramos ele do quarto e colocamos ele no carro próprio e fomos para o hospital. Foram 27 minutos de reanimação só no hospital. No 27h30 ele voltou, né? Quando o médico abriu os olhos dele no 20 minutos, viu que ele estava ali, continuou a reanimação, no 27 minutos ele voltou. E após 1 hora, faltou muito oxigênio, então ele ficou com algumas sequelas, né? Ficou com a lesão cerebral e que hoje ele não fala, não anda, por conta dessa hipóxia que ele teve, né? Teve o AVC isquêmico. Então, assim, ficaram várias sequelas nesse período que ele teve da parada, né? Então, algumas sequelas já recuperadas, como a do rim, ele já funciona, né? Mas algumas ainda ele persiste ainda sequelas. No momento que ele passou mal, eu nem lembrei que eu acho que eu tinha marca-passo. Eu quis socorrê-lo de qualquer modo e eu mesmo naquele momento socorrendo, pedindo socorro, rezei muito para Nossa Senhora Aparecida, que a gente fala que é a mãezinha dele, por ele ter nascido no dia dela. A gente rezei muito, então acho que foi nesse período até ele ter voltado pra gente. Eu rezei demais e até hoje, gente, nossa fé é muita. Nesse período que ele ficou de hospital, 75 dias, ficou muito tempo, então todo esse período a gente acredita muito em Deus, então a nossa fé lá e hoje continua muito. Como eu falo para ele todo dia, que eu fazeria muito mais. Eu acho que se eu pudesse, eu teria feito muito mais que eu fiz por ele. Que todo o amor, todo o carinho que eu sinto por ele, é incompreensível tudo que eu faço por ele. Como eu falo, você doou demais pelo seu filho. Eu falei, eu queria doar muito mais. Eu queria que o dia às vezes tivesse mais de 24 horas por dia para me doar muito mais para ele. Então, assim, a gente parou a nossa vida para cuidar dele. Então, sei que Deus tem um propósito muito grande na vida dele e na nossa. E esse é o propósito que eu tô cuidando dele com carinho, com amor, tudo que eu posso dar para ele hoje. Que linda a história da Leice, que linda a história do Luan. Parabéns, um beijo no coração, força por esse trabalho tão lindo, tão especial, viu? Viu só?
E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a cardiologista, minha gente, a doutora Érica Olivier, que vai tirar todas as dúvidas e manter assim o nosso coração batendo bem, viu? Saudável. Bem-vinda, bom dia. Muito obrigada. Que alegria recebê-la, viu? Né? A senhora está bem? Estou ótima. Está disposta hoje a entrar no coraçãozinho das pessoas aí para falar um pouquinho do nosso coraçãozinho? Sim, claro. Então, por favor, doutora, por favor. Doutora, eu abri o programa falando sobre taquicardia, bradicardia, palpitação, impulso elétrico. Eu comecei bem? Começou super bem. Disse bem certinho. É isso mesmo. Então, o que é uma arritmia, doutora? Arritmia é quando o nosso coração bate fora do ritmo. A gente chama de taquicardia quando ele bate muito rápido, numa hora que não deveria, e bradicardia quando ele bate muito lento, também numa hora que ele não deveria. Além disso, a gente tem uns batimentos que podem vir antes da hora, que se chamam ectopias ou extrasístoles, que também é um outro tipozinho de arritmia. Entendi. Agora, a gente sabe, doutora, toda pessoa que trabalha com música, né, que toca um instrumento, uma orquestra, tem que ter o compasso, né? Esse é o compasso certo para ter essa harmonia melodiosa, enfim. O coração também precisa desse compasso. Por que quando a gente vai num cardiologista, né, eu quero mandar um abraço aí, um beijo, doutor Gaia, sempre vou lá, estive lá com ele esses dias, enfim, a gente sempre vai e aí o cardiologista, vocês fazem um eletro. Por que eletro, ou seja, o coração também, ele trabalha com eletricidade, doutora? Eu posso colocar meu dedinho na tomadinha aí, doutora? Sim, trabalha com eletricidade. Menos colocar o dedinho na tomadinha, não, né? Não, por favor, não façam isso em casa. Para exemplificar um pouquinho isso, claro, eu vou mostrar o que é o impulso elétrico, que eu acho muito importante as pessoas entenderem como o coração funciona, para entender o que é uma arritmia, né? Então, nós temos no nosso coração um sistema elétrico, que é próprio dele. Esses pontos amarelos são o nosso sistema elétrico. A gente começa com uma tomadinha aqui em cima nessa região, essa tomadinha desce aqui para a região central, como se fosse um disjuntor, e esses fios se espalham pelos ventrículos. E é dessa forma que o nosso coração funciona todos os dias. O impulso elétrico nasce aqui em cima, no átrio, no nó sinusal, aí ele vai até o no nó atrioventricular e desce para os ventrículos, fazendo com que o nosso coração contraia. E quando a gente tem alguma perturbação disso, seja pela presença de um fio elétrico a mais, ou uma doença no sistema elétrico do coração que é própria ou adquirida por uma doença, nós vamos ter uma arritmia. Tá, quando a gente fala também de palpitação, é a mesma coisa, doutora? Eu estou com uma palpitação. Porque geralmente, doutora, assim, é normal o coração sair do ritmo. Em que sentido? Calma. Por exemplo, eu estou lá correndo, eu estou fazendo uma atividade física, eu estou fazendo a minha caminhada, a minha corrida, eu estou ofegante. É claro que o coração, ele dispara, mas quando eu volto à minha calma, enfim, ele volta a bater no ritmo. É isso, doutora? Isso. Essa é a taquicardia normal. Normal. Que a gente chama de taquicardia sinusal, porque o impulso elétrico que está nascendo lá no nó sinusal, ele acelera de acordo com a necessidade do seu corpo naquele momento. A palpitação é a sensação do coração batendo ou muito rápido, ou diferente, ou às vezes até lento, dá uma sensação de palpitação também. Palpitação é a sensação, é um dos sintomas que os pacientes com arritmia se queixam. A arritmia, doutora Érica, ela é assintomática no sentido assim, ela é silenciosa. Por que eu digo isso? Porque eu fui lá no Dr. Gaia, né? Ele me pediu aquele exame de esforço. Acho que eu comentei para a senhora. Sim. Ele me pediu aquele exame de esforço. Frei, quanto tempo faz que o Frei não faz aquele de esforço? Ah, doutor, faz uns 3, 4 anos, vamos fazer. Então, nesse de esforço, aquele ergométrico de esforço, é que pela primeira vez, aqueles QSR lá, né? Aqueles, né? Que a gente tem lá, saiu uma arritmia. Aí eu levei o resultado para ele e disse, opa, vamos ter que ver a origem disso. Foi quando ele me pediu uma cintilografia do miocárdio e essa cintilografia, resultado final, já contei isso, que me levou a fazer um cateterismo, né? Ou seja, 3 artérias leve, porém preocupante, enfim, né? Não deixar o bichinho crescer, né? Ou seja, então essa arritmia é só no exame que é detectada? Essa arritmia em particular, ela foi detectada no teste ergométrico porque ela tem uma origem.
e a origem dela é isquêmica, é o entupimento das artérias coronárias. Então, tem arritmias que são assintomáticas e tem arritmias que geram sintomas, como palpitação, dor no peito, tontura, cansaço. E essas arritmias a gente vai investigar de outra forma, mas existem arritmias com sintoma e sem sintoma. Agora, uma arritmia é um período curto, poxa, estava no compasso normal, de repente acelerou ou ficou mais lento, ou ela pode se prolongar por muito tempo? Existem várias formas disso acontecer. É o que a gente chama, por exemplo, de paroxística, né? Ela tem um início e um término súbito. Então, ela pode durar minutos, pode durar horas, mas ela pode se tornar incessante quando ela dura muito tempo. Então, nós temos hoje arritmias crônicas, como, por exemplo, a fibrilação atrial, que ela pode se tornar persistente ou permanente, o indivíduo ter essa arritmia o tempo todo. Ela pode ter uma duração muito rápida, muito curta e voltar. A gente fala muito das taquicardias, mas a gente também tem as bradicardias que podem se instalar subitamente ou se instalarem progressivamente. Então, cada caso vai ser um caso, cada tipo vai ser. Doutora Érica, quando a gente fala assim, a pessoa reclama assim, doutor, eu estou com o coração cansado, né? Coração cansado é o mesmo que, digamos assim, essa bradicardia, essa lentidão nas batidas do coração, não? Pode ser. Pode ser. O cansaço, ele pode advir de inúmeras causas, né? Eu falo, cansaço e tontura são dois sintomas muito comuns nas arritmias, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também tem outras doenças que levam ao cansaço e à tontura. Mas na bradicardia, por exemplo, o paciente pode se queixar de cansaço, ele pode ter insuficiência cardíaca associada, ele pode ter uma causa para essa bradicardia, como o hipotireoidismo, por exemplo. Então, é importante a gente identificar qual é a arritmia, se existe origem para essa arritmia fora do coração ou se é uma arritmia intrínseca do coração, para a gente até definir a forma de tratamento. Eu falo que é muito importante identificar a arritmia, porque aí a gente sabe quem é nosso inimigo. E aí a gente sabe de que forma que a gente vai tratar, quais as armas que a gente vai utilizar. Gente, olha que coisa interessante, né? Estamos falando sobre coração, e a gente sabe que tem vários problemas de coração, infarto, enfim, mas hoje o assunto é arritmia. Espero que você esteja atento, porque é uma situação muitas vezes silenciosa, e espero que você esteja ligando aí para o seu vizinho, para a sua vizinha, afinal de contas, assim, é um assunto fundamental. Doutor, a gente já vai falar sobre os tratamentos, daqui um pouquinho a gente vai falar sobre os tratamentos, assim, mas agora, assim, isso é uma doença de gente grande ou uma criança pode ter, um adolescente pode ter assim, episódios de arritmia? A arritmia não escolhe idade. Não escolhe? Não. Eu tenho pacientes desde que nasceram com arritmia e eu tenho pacientes idosos que a arritmia apareceu na época da velhice, né? Então, a arritmia ela não escolhe a idade. E é muito interessante a história da criança, porque quando a gente vai avaliar sintoma em criança, a criança não sabe falar que está com palpitação, que está com taquicardia. A criança não fala isso. A criança fala que tem dor. Dói, eles falam dói, aí a gente vai ver, é uma arritmia. Então, ficar atento a esses sinais. E algumas arritmias aparecem na adolescência ou na infância, elas desaparecem por um período e depois elas voltam a se manifestar. Entendi. Essas arritmias, inclusive, são arritmias que a gente pode curar. E isso é muito importante. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Érica Olivier, médica cardiologista, que aceitou o nosso convite aqui e brilhantemente está nos ensinando como cuidar das arritmias. Doutora, como é que então tem um exame físico lá no local, que vocês colocam aqueles aparelhinhos todos assim, mas um exame de sangue ajuda alguma coisa? Quais são os outros exames? O ideal é sempre o eletrocardiograma no momento da crise, no momento do sintoma. Mas às vezes isso não é possível, ou porque a crise não dura tempo suficiente para ir até um pronto-socorro, ou porque a pessoa não tem acesso, enfim. A gente tem alguns exames que podem nos ajudar. Então existe um exame que chama Holter, que é um aparelho pequeno, um gravador, que coloca com uns fiozinhos, o paciente leva aquele gravadorzinho na cintura ou aqui na região do tórax, com esses fiozinhos
telefones conectados e ele vai ter gravado o seu eletrocardiograma durante 24 horas. Ele vai ter um diário onde ele vai preencher suas atividades. Ele faz isso automaticamente? Isso. Ele vai gravando. 24 horas ele fica gravando. Aí a pessoa vai anotar o que ela está fazendo e o que ela está sentindo. Então, e o horário que ela sentiu. Entendi. Além disso, esses aparelhos, eles têm a possibilidade de apertar um botãozinho e marcar na gravação o momento que a pessoa teve o sintoma. Então, com isso, a gente pode analisar depois essa gravação e avaliar se aquilo foi uma arritmia. Isso é bom para a arritmia que acontece todo dia. Quando a arritmia não acontece todo dia, aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, a gente vai avançando nos exames. Existe também um gravador parecido com um Holter, só que se chama Looper, que ele não grava nada. O paciente fica com ele e se ele tiver algum episódio de arritmia, ele aciona um botão e aí sim vai gravar aquilo que estiver acontecendo naquele momento. Isso vai nos ajudar. A gente pode avançar ainda mais em relação ao diagnóstico conforme for mais difícil desse registro. Então, hoje a gente tem disponíveis alguns aplicativos de celular que podem registrar o eletro, por exemplo, uma plaquinha como essa, e aí ele vai registrar, pode fazer uma página de PDF e enviar para o consultório. Infelizmente, isso ainda não está disponível no Brasil, mas eu espero que em breve a gente tenha. Mas é uma novidade que está chegando. É uma novidade. Isso é bom demais, viu? Relógios que também podem registrar os batimentos, não só a frequência, mas os batimentos. E se a gente mesmo assim não conseguir, a gente pode disponibilizar um dispositivo como esse, que vai ser implantado no subcutâneo, embaixo da pele. Aonde? No tórax, aqui nessa região. E aí ele pode também gravar um episódio de arritmia. A senhora falou assim, tem mais? Não. Doutora, assim, a senhora falou assim, que quando a pessoa sentir que está com arritmia, como é que ela vai sentir? Como é que, acho que para quem está chegando agora, como é que ela vai sentir que está tendo um episódio de arritmia? A pessoa tem a sensação do coração acelerado, né? São vários os sintomas que envolvem as arritmias. Pode ser uma sensação de palpitação, o coração acelerado ou batendo fora do ritmo. A pessoa pode ter tontura, também pode estar relacionado a uma arritmia. Um cansaço anormal, a pessoa às vezes não está fazendo nada e está se sentindo cansada. Um desmaio, como foi do vídeo que nós assistimos, então a pessoa pode ter um desmaio e isso ser uma arritmia e não uma convulsão. Existe essa confusão muito frequente, né, de desmaio ser arritmia, ser tratado como epilepsia. Doutora Érica, uma arritmia, ela pode me levar a um infarto ou não? O infarto pode provocar arritmia, eu acho que é um pouco o contrário. Então, o infarto ele pode criar uma cicatriz no músculo. As cicatrizes, nós podemos ter circuitos elétricos ao redor da cicatriz e a cicatriz gerar, então, arritmias e geralmente essas arritmias são arritmias mais graves, arritmias malignas, que o tratamento também é um pouquinho mais complicado. Agora, como é que eu trato? É cirúrgico, é medicamentoso? Como é que é agora o processo de tratamento de uma arritmia? Eu costumo dizer o seguinte, eu preciso ter 3 motivos, ou pelo menos um desses 3 motivos para tratar uma arritmia. Ou essa arritmia causa sintoma, é o principal motivo para eu tratar uma arritmia, melhorar a qualidade de vida de quem está tendo. Ou essa arritmia está provocando uma disfunção, está atrapalhando o funcionamento do coração, ou ela advém de alguma doença já que o coração tem. Então, eu preciso de um desses motivos para tratar. Nem sempre a gente precisa tratar. A gente pode usar medicamentos, existem as drogas antiarrítmicas, né? São remédios específicos para arritmia. Em algumas situações, como por exemplo na fibrilação atrial, no flutter, que são arritmias comuns do idoso, eu vou precisar usar um anticoagulante, que é um medicamento para evitar que se formem coágulos no coração dessas arritmias. Um anticoagulante plaquetário. Isso. Tem o antiagregante e o anticoagulante. São um pouquinho diferentes. O anticoagulante para evitar que se forme um coágulo e esse paciente tenha um derrame, tenha um AVC, né? Ou usar drogas mesmo para tratar. A gente pode fazer uma cardioversão elétrica algumas vezes, que é um choque no coração, quando a gente deseja reverter rapidamente. É o desfibrilador lá que a gente usa ou é outra coisa? É o desfibrilador, mas o tipo de choque é uma cardioversão, não uma desfibrilação. Em arritmias graves, com risco de vida, aí às vezes a gente vai precisar desfibrilar, mas a gente pode fazer cardioversão para arritmias que estão causando sintomas. A gente pode fazer um procedimento
muito interessante que se chama ablação por catéter. A ablação ela tem a possibilidade de curar algumas arritmias. Então tem arritmias que são curáveis, por isso é importante a gente identificar a arritmia. É um procedimento pouco invasivo, é invasivo, mas pouco invasivo porque não precisa abrir o peito, é feito através de cateterização da veia aqui na região da virilha. Nós vamos até dentro do coração, nós localizamos onde está o foco daquela arritmia, o fiozinho a mais ou o circuito, enfim, vai depender de qual arritmia. Nós podemos cauterizar essa região e curar o paciente. E isso com uma taxa de sucesso muito alta e com baixas taxas de complicação. Uma pessoa que tem hipertensão, a senhora falou de um dos 3 características, é doenças do coração. Uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem assim, já essa propensão, tem um histórico familiar de coração, tem que ficar mais atento aí para esses episódios, podem surgir episódios frequentes de arritmia, doutor? Podem. São fatores de risco para o surgimento das arritmias, principalmente aquelas arritmias onde há um adoecimento do coração, como, por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia mais comum na prática clínica, muito comum entre os idosos, e a consequência da fibrilação atrial é que é muito desastrosa, né? Que é o acidente vascular cerebral, é um acidente vascular grave, que incapacita o paciente, ele fica ou numa cadeira de roda ou na cama, porque essa arritmia pode ter a formação desses coágulos que vão provocar esse tipo de situação bem grave. Doutora, a gente também foi às ruas e a gente quis saber as perguntas do nosso Santo Povo de Deus. Vou convidar a senhora a chegar perto aqui da nossa tela virtual. O povo pergunta, o povo fala aqui no Saúde e Fé. Como é essa pergunta aqui? Eu sou Maiara, de Caraguatatuba. Quais são os tipos de arritmia cardíaca? Maiara, então, eu costumo comparar a arritmia à cor, né? Então, a gente tem muitos tipos de arritmias cardíacas. Tem arritmias que a pessoa nasce com ela, tem pessoas que ela adquire ao longo do tempo. Então, é importante a gente identificar caso a caso, mas existem muitos tipos. Muito bem, obrigado, Maiara, pela pergunta, pela participação. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé. Meu nome é Jaqueline, eu sou de São Paulo. Quem tem diabetes pode ter arritmia cardíaca? Reforçar aí, doutora. A gente comentou. Jaqueline, quem tem diabetes pode ter arritmia sim, é um fator de risco importante, principalmente para as arritmias atriais, fibrilação atrial, que é essa arritmia que eu citei, que pode provocar o acidente vascular cerebral, o derrame. E não só isso, as pessoas com diabetes podem ter doença coronariana e da doença coronariana terem arritmias ventriculares, então o controle do diabetes é muito importante até para prevenir as arritmias cardíacas. Mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé, o povo aqui fala, o povo pergunta, quer saber, a gente quer saber, quer compartilhar isso com você, viu? Mais uma pergunta. Meu nome é Felipe, sou do Rio de Janeiro e eu tenho muita falta de ar. Pode ser arritmia cardíaca? E aí, doutora, falta de ar? Pode, Felipe. Pode ser arritmia, podem ser outras coisas. Tem que ser bem investigado como é essa falta de ar, em que momento você sente. Às vezes algumas pessoas falam que tem uma falta de ar, elas estão paradinhas e suspiram. Isso aí é mais relacionado à ansiedade. Outras não, tem uma falta de ar para fazer uma atividade. Então tem que ser bem investigado isso para identificar o motivo da sua falta de ar. Mas pode ser uma arritmia sim. Essa arritmia, doutora, pode aparecer, por exemplo, à noite, a pessoa está dormindo e de repente acorda assustada, tem aquela sensação de que algo aconteceu naquele momento? Pode. Ela pode acordar com uma taquicardia sinusal, né, por causa de acordar subitamente, ou ela pode ser despertada por um tipo de arritmia. Algumas arritmias são provocadas durante o sono, onde o coração está mais lento e essa lentidão ela pode propiciar o aparecimento de algumas arritmias. Isso é importante identificar. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé? Bom dia, meu nome é Isabel, sou de Salvador, Bahia. Gostaria de saber se é necessário fazer cirurgia para tratar arritmia cardíaca. Obrigado, Isabel, pela participação. E aí, doutora? Isabel, obrigada. Pergunta muito boa. Muito raramente nos dias atuais a gente precisa fazer cirurgia para tratar a arritmia. Na medida em que a gente tem o procedimento por catéter, que é a ablação, a gente consegue controlar muitos casos de arritmia sem precisar de uma cirurgia cardíaca, onde há abertura do tórax. Então, muito raro hoje se precisar de uma cirurgia para tratar uma arritmia.
além dessas perguntas maravilhosas que a gente acolhe, tá vendo como vale a pena perguntar, também nós temos as nossas redes sociais, as pessoas também mandaram suas perguntas pelo WhatsApp, doutora. O Ronaldo Calixto, obrigado Ronaldo, ele está dizendo, bom dia Frei, doutora, bom dia para você também, Ronaldo, Deus te abençoe, viu? Às vezes sinto uma sensação estranha no peito, parece que o coração começa a bater ao contrário e depois volta ao normal. É tudo muito rápido. Isso é arritmia? Pergunta o nosso amigo Ronaldo, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, doutora. Oi, Ronaldo. Eu acho muito bonitinho, assim, quando vocês explicam, bate ao contrário, ou dá um pulo. E fica um pouco difícil pra gente, às vezes, mas a gente conversando, a gente consegue identificar melhor. Pode ser uma arritmia, sim, eu acho que tem que ser identificado. Se for todo dia, talvez com um holter, você consiga registrar o que você está sentindo. Muito obrigado, Ronaldo. Mais uma pergunta aqui. A gente quer dar espaço, está vendo como quando a gente fala que nós temos nosso WhatsApp, é para você fazer a sua pergunta, participar e interagir conosco. Vale a pena, viu, gente? A Priscila de Mônica, que está dizendo, bom dia, Frei, doutora. Bom dia, Priscila. Estresse pode causar arritmia? Ela que é de Manaus, no Amazonas, acompanhando Saúde e Fé, doutora. Bom dia, Priscila. O estresse por si só, ele pode acelerar os seus batimentos e você ter uma sensação de taquicardia. E também pode propiciar o aparecimento de uma arritmia que você seja suscetível. Mas o estresse por si só causar arritmia, não. Então tem que ser bem avaliado para ver o que está acontecendo aí. Tá Muito bom? bem, Priscila, que Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Temos mais perguntas aqui de São Paulo, capital. É a Laila Camargo. Obrigado, Laila. Bom dia, Frei, doutora Érica. Tenho uma dor no peito depois que faço exercício físico. O que pode ser, doutora? Pergunta nossa amiga Laila. As dores no peito, elas estão mais relacionadas às doenças coronarianas ou quando as crianças se queixam de dor, a gente pensa em arritmia. Talvez fazer um teste ergométrico para avaliar durante o esforço e após o esforço o que acontece com os seus batimentos para identificar o que está acontecendo. Obrigado, Laila. Temos mais participação aqui, a gente sempre tem participação. A Milena Antoni, de Campinas. Obrigado, Milena, que Deus te abençoe pela participação. Bom dia para você também, viu? Acordo de madrugada com o coração palpitando, doutora. Isso começou a ficar frequente desde que meu avô morreu. Olha, tem um quadro triste aí. E eu fiquei muito abalada. Posso ter contraído a arritmia depois desse trauma? Primeiramente, a gente está em oração por você, por sua família, por essa causa, viu? O seu avô está vivo, a gente está lutando para viver. Ele já está vivo, viu, querida? Que Deus abençoe. Mas vamos aí à pergunta, doutora. Ela teve um quadro assim, de tristeza, né, essa dor, essa morte aí do avô. Milena, meus sentimentos. Eu acho que é a mesma situação do estresse, né? Então, o estresse, ele pode disparar o seu coração dentro do normal, então a emoção, né, o que você está sentindo, ou ele pode propiciar o aparecimento de uma arritmia que você já tenha. Então, eu acho importante investigar, pode ser uma arritmia sim ou não. Eu acho que uma boa investigação vai esclarecer o que você está sentindo. Uma vez que foi constatada a arritmia, doutora, uma vez que foi tratado, teve o diagnóstico, a pessoa está em tratamento, enfim, o coraçãozinho dela vai bater no compasso normal para o resto da vida? Ou de repente, assim, eu fiz um tratamento, parei com o medicamento e lá na frente eu posso ter de novo quadros de arritmia? Depende da arritmia, né? Mas tem arritmias que são curáveis, que a gente trata por catéter, o paciente fica curado, nunca mais vai ter nenhum tipo de sintoma. Algumas a gente controla com medicamentos, e se parar o medicamento pode voltar a ter o sintoma. Então, é muito variável essa questão. A pessoa que tem, de repente, assim, um elevado índice de colesterol, triglicéridos, ou seja, que está aí com algumas artérias comprometidas, esse entupimento, esse processo pode comprometer também, doutor? Pode na medida o fluxo do sangue, etc. Pode na medida em que ocorra um infarto. E aí eu vou ter uma cicatriz. Entendi. E da cicatriz eu vou ter uma arritmia que pode ser inclusive uma arritmia mais grave, uma arritmia maligna, em que a gente vai precisar de tratamentos mais sofisticados, com implantes às vezes de desfibriladores, para tratar essas arritmias mais graves. Então, tudo tem que tomar bastante cuidado, tratar direitinho. E para quem está em casa, então, para cuidar bem certinho do seu coração, naquele compasso certo, qual é a dica? Então, a dica é se cuidar como um
todo, né? Então, uma boa alimentação, horas de sono suficientes, atividade física, religiosidade. Hoje, quem tem religiosidade adoece menos, então isso é muito importante, né? E procurar um cardiologista com o surgimento de sintomas ou mesmo para fazer um check-up, fazer um acompanhamento aí da sua saúde. Rotineiramente um cardiologista, gente. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Érica Olivier, médica cardiologista. Quem quiser entrar em contato, minha gente, aqui, o telefone é 12-3911-9903. 12-3911-9903 ou 12-99139-9241. Está na tela para você copiar. Doutora Érica, em nome do nosso programa Saúde e Fé, muito obrigado. A senhora é muito simpática, se comunica muito bem. Podemos, assim, sonhar com outra visitinha sua aqui? Claro, o senhor é um amor, eu venho sempre que me chamar. Que Deus abençoe. Eu vou pedir licença, que muita gente também pede oração. Posso rezar para a senhora? Por favor. Obrigado. Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe, viu?